A graça do Senhor esteja com todos vós, meus amados irmãos. Amém. Nós nos alegramos por estarmos na casa de Deus, podendo prestar a Ele o culto que a Ele é devido. Já cantamos, exaltamos, oramos, lemos a palavra e agora chega o momento mais importante do culto, que é o momento em que você pode receber o alimento espiritual, a palavra do Senhor, e nós temos certeza que Ele fala ao nosso coração por meio da sua palavra, e esse é o meu desejo. Então peço que você esteja atento ao que o Senhor quer falar ao seu coração nesta noite. Quem sabe você possa orar aí silenciosa no seu coração, clamando ao Senhor que fale profundamente ao seu coração nesta noite, para a sua alegria e a sua edificação espiritual também. Peço que você abra a palavra do Senhor então em João, Evangelho de João, capítulo 3. Esse texto que eu irei ler é um texto bem conhecido dos irmãos. Aqueles que conhecem o Evangelho já leram ou já ouviram essa história, algumas pregações com base nesse texto também. Conversa de Jesus com Nicodemos. Texto bem conhecido. E eu quero usar esse texto para a nossa reflexão nesta noite. Mesmo assentados, queridos, vocês já levantaram, já sentaram, já levantaram, já sentaram várias vezes. E assentados agora, mais com reverência à palavra do Senhor, vocês acompanhem a leitura do texto sagrado e, como eu tenho pedido nos últimos domingos, a sua colaboração, especialmente durante todo o culto, mas especialmente na ministração da palavra, que você evite sair e beber água e ir no banheiro, a não ser que você não aguente mesmo, não tenha jeito. Aí você pode sair, não tem problema. Mas esse é um momento em que nós precisamos nos concentrar na palavra do Senhor. Acompanhe a leitura. Nos diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, louvado seja o teu nome pela tua bendita palavra do Senhor que é poderosa, que é perfeita, para transformar o coração endurecido num coração amável, submisso
e sujeito à tua vontade. Pai, clamamos a tua graça, clamamos que o Senhor opere, ó Deus, a transformação que precisamos nesta noite por meio da tua palavra, em nome de Jesus Cristo e para a tua glória. Amém. Meus amados irmãos, vocês devem estar acompanhando o crescimento dos evangélicos no Brasil nos últimos tempos. Em 2022, chegou-se ao número de 32,1% de evangélicos no Brasil. Há uma projeção para 2026 de quase 36% de evangélicos no Brasil, 35,8% de evangélicos no Brasil. Eu sou de uma época que, para sair de casa e ir à igreja, algumas vezes, era um tanto constrangedor sair levando a Bíblia na mão. Eu me lembro disso porque algumas vezes a gente passou por algum constrangimento assim. E eu me lembro de jovens da igreja, colegas, irmãos nossos, que iam para a igreja, mas não levavam a Bíblia porque tinham vergonha de levar a Bíblia. Os tempos hoje são outros, são diferentes. Hoje chega quase a ser um status, a se ter um status, ser evangélico, né? E as pessoas não têm, em geral, dificuldade de falar que é evangélico, que é um cristão. Também o nosso país é um país cristão, de maneira geral. Mas a gente observa esse crescimento. E há de se pensar qual tem sido a motivação para esse crescimento. Por que há esse crescimento tão destacável? Chama a nossa atenção dos evangélicos em nosso país. E a pergunta deveria ser a seguinte: o que tem motivado as pessoas, se é que podemos imaginar assim, o que tem motivado as pessoas a buscarem a Cristo Jesus? Qual tem sido a motivação para as pessoas buscarem a Jesus Cristo? Qual tem sido a motivação para as pessoas irem para as igrejas? Qual tem sido a motivação pela qual nós olhamos e observamos igrejas tão lotadas por esse país afora? E quem sabe, tocando um pouquinho mais intimamente a vocês, poderíamos perguntar qual tem sido a motivação pela qual você tem buscado a Jesus Cristo. O que você busca em Jesus? O que você tem buscado nele? Qual tem sido a tua motivação para você buscar a Jesus? Para você estar na igreja de Cristo Jesus, seja ela presbiteriana ou qualquer outra que siga as Escrituras Sagradas. Qual a sua motivação para você buscar a Jesus? Por que eu faço essa pergunta para os irmãos? Com base no texto que nós temos aqui, com base nessa história que nós temos aqui. A primeira observação que nós podemos fazer aqui, devemos fazer, é justamente na motivação pela qual Nicodemos busca a Jesus. Qual a motivação que Nicodemos tem no seu coração para se dirigir até Jesus? E aqui é interessante porque nós podemos destacar algumas características de Nicodemos, como um fariseu, como um líder religioso. Por que ele foi buscar Jesus, encontrar-se com Jesus à noite e não durante o dia? Observe que o versículo 1 e 2 diz isso para nós, dá algumas referências aqui a respeito deste homem tão importante, tão conhecido para os judeus. O versículo 1 e 2 diz que havia entre os fariseus. Isso aqui deve chamar a sua atenção, porque quando ele diz dos fariseus, ele está falando de uma classe distinta entre os judeus. Não é apenas um judeu, é um fariseu. Então ele diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Os fariseus eram uma classe destacada na sociedade. Os fariseus era um grupo que tinha um poder de liderança,
de governança entre os próprios judeus. Mas o texto vai falar mais sobre Nicodemos. Vai dizer que, além dele se chamar Nicodemos, diz que ele era um dos principais dos judeus. Então não era um judeu qualquer, um judeu comum. Era um dos principais. Ele se destacava entre os próprios judeus. E o texto diz no versículo 2 que ele foi encontrar-se com Jesus à noite. E como ele se dirige a Jesus? Ele se dirige a Jesus reconhecendo que ele está diante de uma autoridade. Ele trata Jesus como uma autoridade religiosa, como alguém mais importante do que ele, supostamente. Porque ele chama Jesus de Rabi. O judeu chamar alguém de Rabi é reconhecer a autoridade, é tratá-lo como mestre. Mas aí vem na sequência o ponto que eu quero chegar com os irmãos. Ele chama de mestre e diz, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Então ele reconhece que Jesus é alguém que vem da parte de Deus. É importante você lembrar aqui que nessa ocasião todo judeu, ou pelo menos a maioria deles ali, tinha a grande esperança, a grande expectativa da chegada do Messias prometido no Antigo Testamento. Então, quando Nicodemos se dirige a Jesus com essas palavras, ele deve ter em mente também a figura do Messias. Talvez ele não conceba de Jesus como Messias, mas ele suspeita que é alguém diferente, que é alguém especial. E ele diz isso aqui com as suas palavras. Ele diz, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Mas o que dá essa segurança para Nicodemos afirmar que ele está diante de alguém que vem da parte de Deus? Os sinais, os milagres que Jesus vinha realizando. Observe o que ele diz, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Os sinais que Nicodemos está se referindo aqui, meus irmãos, são os milagres que Jesus realizou. Certamente ele ouviu falar do primeiro sinal que Jesus realizou. Qual foi o primeiro sinal que Jesus realizou? Qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou? Ele transformou a água em vinho no casamento de Caná. Essa notícia, essa informação, certamente já tinha chegado aos ouvidos de Nicodemos, que está em Jerusalém, na capital. Mas vocês sabem muito bem que depois que Jesus realizou esse milagre, ele se dirigiu para Jerusalém. Estava próxima a Páscoa, o templo estava fervilhando de pessoas, a cidade também de Jerusalém estava fervendo de gente, como a gente costuma dizer. E o texto diz, nos versículos anteriores aqui ao final, ao início do capítulo 3, no final do versículo 2, diz que Jesus lá no templo, ele realizou sinais, milagres, maravilhas. Jesus não apenas esteve no templo e ele não apenas expulsou do templo aqueles que vendiam no templo os animais para o sacrifício, a purificação do templo. Ele não apenas realizou a purificação do templo, mas no decorrer dos dias dessa festividade tão importante para os judeus, ele andou realizando outros sinais, outros milagres, outras maravilhas. E com certeza, Nicodemos soube desses sinais e milagres que Jesus realizou enquanto ele estava no templo. E isto, irmãos, despertou a atenção deste fariseu, deste que é apresentado como um dos principais dentre os judeus. Nicodemos ficou encantado, motivado para encontrar a Jesus. Por quê? Por causa dos sinais, por causa das maravilhas, por causa dos milagres que Jesus havia realizado. Isto atraiu a sua mente, atraiu o seu coração e ele agora faz um esforço. Veja que não foi fácil Nicodemos marcar um encontro com Jesus, não por causa de Jesus, mas por causa da posição que Nicodemos desfrutava como um líder,
como um religioso de grande importância. É preciso você considerar aqui o que era o cristianismo, quem era Jesus nesta época. Hoje, eu acabei de falar para vocês que os evangélicos estão em ascensão, o cristianismo no Brasil não tem nenhuma dificuldade. Quando eu digo cristianismo, estou incluindo católicos, evangélicos. O país é livre, nós praticamos a religião cristã sem nenhuma dificuldade. E as pessoas apoiam. As pessoas aprovam. O cristianismo foi a religião implantada por Jesus Cristo. Mas o que era o cristianismo nos dias de Nicodemos? O que era o cristianismo nos dias de Cristo? Era considerada uma seita perigosa. Jesus era considerado como um tipo de fundamentalista, perigoso para a sociedade, perigoso para a política, perigoso para a paz social. Eram tratados como seita. Você não iria se sentir confortável sendo um cristão nos dias de Jesus Cristo. Havia a rejeição, a exclusão, havia a perseguição. Em muitos momentos houve a perseguição nos dias de Jesus Cristo. Não era uma religião que tinha o seu reconhecimento social, o seu status, a sua posição. Eram rejeitados pela sociedade. Então imagine Nicodemos, alguém que tem um status, alguém que é um líder, alguém que a sociedade judaica reconhece ali como autoridade. Imagine ele indo encontrar aquele Cristo que é conhecido pelas autoridades, inclusive pelos próprios fariseus, como um perturbador da paz social. Mas ele enfrenta essas dificuldades porque a motivação que há no coração dele, porque a expectativa, o desejo é mais forte, é mais intenso. Ele quer conhecer aquele que realiza sinais, maravilhas, milagres. Ele precisa conversar com este chamado de Jesus Cristo. Então ele vai ao encontro de Jesus. E observe, se não é esse justamente o foco. O interesse de Nicodemos está justamente nos sinais e milagres, porque ele se dirige a Jesus com as suas palavras, dizendo que reconhece que está diante de alguém que vem de Deus. Por quê? Ele diz, porque para realizar esses sinais que tu realiza, só pode ser da parte de Deus. Só pode ser dos altos, dos céus, vindo dos céus. Não é possível o homem comum fazer o que tu fazes. Por isso eu estou aqui. Eu me lembro, irmãos, que ainda quando morava lá na Bahia, em Morro do Chapéu, começou aquele movimento, ainda entre os evangélicos, esse movimento de curas, sinais, milagres entre os evangélicos. Eu me lembro que chegou na cidade lá um pregador e foi feita a propaganda e foi anunciado o horário do culto, o local do culto, e convidando as pessoas e convocando as pessoas e para levar os seus doentes, levar os seus enfermos, levar os seus aleijados. E chegou a hora do culto, as pessoas se dirigiram para aquele local e a igreja estava lotada. Uma igreja evangélica, um pastor evangélico e pessoas cristãs ali reunidas naquele local. Qual a motivação? Curas, sinais e milagres. O que eu quero dizer com isso, irmãos, que o que aconteceu com Nicodemos, a motivação de Nicodemos, não é difícil de acontecer nos nossos dias. Na verdade, isso tem acontecido também nos nossos dias. Muitas pessoas têm buscado a Jesus não pelo que Ele é. Muitas pessoas têm buscado a Jesus não pela verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Muitas pessoas têm buscado a Jesus também por causa dos sinais extraordinários, por causa das visões extraordinárias, por causa das revelações miraculosas extraordinárias. E assim como Nicodemos, muitas igrejas hoje têm estado lotadas, porque as pessoas em geral
perderam o foco ou não entenderam o alvo da vinda e da missão de Jesus Cristo aqui neste mundo e têm corrido e buscado essas coisas. Tem buscado em Jesus os acessórios e não o essencial. Você percebe isso? Tem buscado no Filho de Deus os acessórios e não o que é fundamental, o que é essencial, o que é prioritário, o que é urgente para a sua vida como pecador neste mundo, o que é? Muitas pessoas têm lotado igrejas, têm buscado a Cristo em busca da cura para suas enfermidades físicas temporais. Muitas pessoas têm buscado a Jesus para a quebra de maldições sobre o seu negócio, sobre o seu casamento, sobre a sua família. Outros têm buscado a Jesus para ser libertado do vício. Outros têm buscado a Jesus em busca de prosperidade, de riqueza para os seus negócios, para a sua conta bancária. Outros têm buscado a Jesus tão somente para salvar o seu casamento. As pessoas têm lotado igrejas, as pessoas têm buscado a Jesus, correndo atrás dos acessórios e não do essencial. Queridos irmãos, eu quero dizer para vocês que isso é um desvio da finalidade do ministério de Cristo nesse mundo. Isso é um desvio do propósito do Deus Pai, como nós cantamos e celebramos aqui nesses últimos dias. Deus ter enviado o seu Filho a este mundo não foi para este objetivo, não foi para este propósito. Deus não enviou Cristo a esse mundo para que nós fôssemos curados de todas as enfermidades e não tivéssemos nem sequer uma dor de cabeça, nem sequer uma dor de barriga. Deus não enviou o seu Filho a este mundo para que tivéssemos um casamento perfeito. Não foi este o propósito de Deus ter enviado o seu Filho a este mundo. Ele não veio a este mundo trazer soluções temporais. Preste atenção nisso que eu estou dizendo ao seu coração. Cristo não deixou a sua glória, Cristo não deixou o seu Pai, Cristo não se deixou ser pregado naquela cruz a ponto de ter sido apartado do Pai, separado de Deus, ainda que momentaneamente. Ele não pagou este alto preço e veio a este mundo para que você se tornasse rico. Ele não veio a este mundo, ainda que seja, para que se você estivesse morto, ele ressuscitasse. Aliás, você sabia disso? Quando na crucificação de Cristo, vocês sabem que ali na crucificação, no momento de morte de Cristo na cruz, e também da sua ressurreição, houve terremoto e muitos ressuscitaram. Mas o que adiantou? Já estão mortos de novo. Percebem? Nós precisamos levantar o nosso olhar e entender o que Cristo veio fazer neste mundo aqui, para que nós busquemos a Cristo com a motivação correta, para que nós não nos deixemos enganar pela multidão que está correndo até Jesus em busca daquilo que é secundário e buscarmos em Cristo aquilo que Ele veio nos oferecer. Aquilo que é essencial, aquilo que nós necessitamos de fato, meus irmãos. Não busque a Cristo como Nicodemos por causa dos sinais e milagres. Não busque a Cristo por causa, como eu disse, daquilo que é secundário, dos acessórios. Busque a Cristo por causa do que é essencial. Pastor, mas o que é essencial? Eu pensei que a cura da enfermidade, do câncer. Eu pensei até que a ressurreição, se eu morrer, Jesus me ressuscitar. Que coisa jóia! Eu vou viver de novo. E viver sem enfermidade, eu achei que isso fosse o essencial, o importante. Mas, queridos irmãos, o essencial é o que Jesus promete para nós. E é isso que eu quero mostrar para você, em segundo lugar, nesse sermão, como segunda lição nesta noite. Não busque o acessório, busque o essencial. O que é o essencial? Queridos irmãos, o que eu falei aqui de acessório, tudo que eu falei de acessório ou de segundo plano, segunda categoria, são as coisas que envolvem este mundo aqui, a esta terra aqui.
Mas Deus não criou você para viver para sempre neste mundo aqui. Esse mundo vai ser destruído. No juízo final, tudo vai ser destruído e restaurado pelo poder de Cristo perfeitamente aqueles que creem em Cristo Jesus. O que isso significa? Que Deus criou o ser humano não para uma vida passageira, temporal. A vida passageira, entenda isso, a vida passageira é resultado do nosso pecado. A vida passageira é resultado da sentença da morte que Deus determinou no Éden. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Toda alma que pecar certamente morrerá. Então, a vida temporal, a vida passageira neste mundo aqui, com todas as suas consequências, é resultado do pecado nosso para com Deus. Mas o propósito de Deus vai além de uma vida temporal, vai além desta vida passageira. O que Deus tem para oferecer para você em Cristo Jesus não é uma vida temporal, ainda que seja perfeita, mas ela tem uma data de validade. O que Deus tem para oferecer para você em Cristo Jesus é a vida eterna, perfeita, plena, gloriosa. E esta, irmãos, é a missão de Jesus. Foi para isso que ele veio a este mundo aqui. E eu quero chamar a sua atenção para a sequência do texto. A missão de Jesus é oferecer uma vida inteiramente nova e eterna. Percebe que é diferente das coisas temporais? Percebe que é diferente de curas, de sinais, de maravilhas? Tudo isso que Jesus fez foi apontando para esta promessa, embasado na sua palavra. A vida eterna. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Você foi criado por Deus para viver para sempre na sua presença, de maneira perfeita e gloriosa. E você já sabe, né, como eu, neste mundo aqui, nesta realidade, só tem dois caminhos, só tem dois destinos para a humanidade pecadora. Ou o ser humano irá passar a sua eternidade com Deus, no novo céu, na nova terra, onde tudo será restaurado perfeitamente e gloriosamente, vivendo em paz com Deus e consolados na presença de Cristo Jesus. Ou viverá para sempre no sofrimento eterno. Queridos, o céu existe como também o inferno existe. E por que existe? Porque é a palavra de Deus que traz este ensinamento. Jesus Cristo, quando foi enviado ao mundo, ele foi enviado para livrar você do sofrimento eterno e trazer você, levar você para a vida eterna, dar a você a vida eterna. Ele veio para isto. Percebe? Ele não veio para o acessório. Ele veio para o que é essencial. E todo ser humano nesta vida precisa ser restaurado, precisa da vida eterna em Cristo Jesus. Olha o que diz o versículo 3. Diante da pergunta ou proposta de Nicodemos, Jesus não ficou se perdendo ou perdendo tempo explicando sinais e maravilhas. Jesus vai direto ao ponto. O versículo 3, Jesus responde para Nicodemos dizendo: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É preciso nascer de novo, percebe? Ter a nova vida em Cristo Jesus para você desfrutar da realidade celestial. Para você desfrutar da vida eterna, é preciso haver uma transformação radical na sua vida. É preciso nascer de novo. Mas, queridos, embora Nicodemos tenha sido ou fosse um religioso tão importante, um fariseu, o fariseu, ele era muito criterioso. O fariseu é considerado um ortodoxo. Pastor, o que é isso? O ortodoxo é o religioso que procura ser o mais fiel às Escrituras, o mais possível. A ortodoxia é importante. Os reformados são considerados ortodoxos. É aquele que procura ser o mais fiel possível à palavra de Deus, às Escrituras. Os fariseus tinham essa característica e Nicodemos era nesse naipe, nesse nível. Alguém que tinha um profundo conhecimento. Mas, queridos irmãos, olha a resposta que Nicodemos, ou a reação de Nicodemos diante de um assunto tão básico que Jesus diz para ele, sobre o nascer de novo.
para entrar no reino dos céus, para ver o reino dos céus, para ser libertado da condenação eterna. Jesus diz que é necessário nascer de novo. Nicodemos não entendeu isso. Apesar dele ser esse religioso tão criterioso, ele teve um entendimento menor do que as nossas crianças hoje da UCP têm a respeito da vida eterna. Qual foi a reação de Nicodemos para Jesus, diante das palavras de Jesus? O que significa nascer de novo? Nicodemos não entendeu isso. Ele se perguntou, desacreditando o que Jesus estava falando: como é possível alguém já velho voltar ao ventre da sua mãe? Você acha que isso é possível? Você conseguiria conceber isso na sua mente? Não é disso que Jesus está falando. Não é do nascimento físico, mas é do nascimento espiritual. Observe, irmãos, que Jesus aqui, ele conduz a conversa com Nicodemos para o que realmente é importante. Ele conduz a conversa com Nicodemos para suprir a maior necessidade de Nicodemos. Nicodemos não precisa de sinais e maravilhas. Nicodemos precisa de conversão. Do que o pecador precisa? O pecador não redimido. De conversão, de salvação. E Nicodemos precisava urgentemente nascer de novo. E Jesus chama a atenção de Nicodemos para este novo nascimento. Mas Nicodemos demonstra, apesar de ser tão religioso, a sua tamanha imaturidade e a esterilidade da sua religião, do seu farisaísmo. E ele faz essa pergunta tão sem cabimento para Jesus. Ele perguntou: como pode um homem, versículo 4, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Mas Jesus insiste para que ele entenda. Versículos 5 e 6, Jesus respondeu a Nicodemos dizendo: Nicodemos, preste atenção. É como se Jesus estivesse chamando a atenção de Nicodemos, percebe? No versículo 5 e 6 ele diz: em verdade te digo. Ele vai explicar o que é esse nascer de novo. Pastor, o que é esse nascer de novo? E aqui Jesus vai usar duas palavras importantes para essa compreensão, que aponta para a conversão de um pecador. Nascer de novo aqui é ter a sua vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Jesus vai dizer que, em verdade digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que significa isso? Só existe o Espírito de Deus que pode convencer o pecador do seu pecado. Se você hoje é convertido, se você hoje entregou a sua vida para Jesus Cristo e você tem essa segurança, essa alegria, essa certeza da sua salvação, entenda que isso foi o agir do Espírito de Deus na tua vida por meio da palavra. Ele te iluminou, ele abriu a tua mente, o teu coração, e por meio do poder do Espírito Santo você recebeu o convite de Deus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Lembra desse convite de Jesus Cristo? E o chamado, o convite de Cristo é irresistível ao pecador. Quando o Espírito Santo trabalha no coração do pecador, ele não pode dizer não. Ele não pode dizer espera mais um pouco. Ele não pode dizer deixa eu pensar um pouquinho. Quando Deus chama você, quando o Espírito Santo trabalha no teu coração e te convence e te converte, você se rende aos pés do Senhor. É desse tipo de vida, ou de nascer de novo, que Jesus está dizendo para Nicodemos. É o nascer do Espírito e o nascer da água. Pastor, o que é nascer da água? É o batismo. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. O pecador, quando ele é convertido, quando ele se arrepende e entrega a sua vida para Deus, ele sente a necessidade de professar a sua fé em Jesus Cristo. E essa fé professada de maneira oficial, de maneira cerimonial, ela é feita na igreja. Quando o cristão ele se submete ao batismo com coragem,
dizendo para os seus irmãos: olha, eu também creio em Jesus, eu nasci de novo, o Espírito Santo me transformou e hoje eu sou uma pessoa inteiramente nova. É desse tipo de nascer de novo que Jesus está dizendo para Nicodemos, mas que ele não entendeu. Significa ser convertido a Cristo pelo poder do Espírito e ser batizado no Espírito de Deus. A água aponta para a pureza de Jesus Cristo. A água aponta para essa transformação que a conversão faz por meio da palavra e do Espírito no teu coração. Por isso, da necessidade de Jesus juntar aqui o Espírito e a água. Ele está falando de nascer de novo. Então, pastor, significa converter? Sim. Mas o que é esse converter? Esse converter é o resultado do poder de Deus por meio do Espírito Santo na tua vida e no teu coração. Sabe por quê, queridos? Porque o ser humano, enquanto não for alcançado pelo poder do Espírito Santo, ele está morto espiritualmente. Ele pode até ouvir a palavra, ele pode até logicamente entender a palavra, mas essa palavra não vai produzir o efeito desejado, porque ele está morto espiritualmente. Para que ele receba a palavra e essa palavra opere a transformação na sua vida, ele precisa do poder do Espírito Santo, dando a ele esta vida em Cristo Jesus. Nascer de novo. Então, o cristão, ele é aquela pessoa que nasceu duas vezes. Nasceu da mãe, nasceu do pai, quando gerados, e nasceu quando gerado pelo Espírito de Deus, pelo poder de Deus. Isso é o essencial. Isso não é o acessório. Isso é o necessário. Isso é o urgente para o pecador. Porque se o pecador morre sem a conversão, o seu destino está sacramentado. Sofrimento eterno. Porque Jesus Cristo veio fazer essa oferta, sim. Ele veio a este mundo oferecer a vida eterna. Mas essa oferta é para os vivos. Esta oferta não é para os que já morreram. Os que estão mortos fisicamente, eles não confessam mais a Cristo Jesus. Por isso que a oferta é para ser entregue neste mundo aqui, a todos os que estão vivos neste mundo aqui. E Nicodemos, Jesus toma cuidado para que ele não seja tomado pelo orgulho, por ele ser um líder religioso. Jesus o adverte e diz assim: Nicodemos, tome cuidado, não te surpreenda, não te admires de eu dizer para você que é religioso, que é um líder, que é autoridade, que você precisa nascer de novo. Talvez Jesus estivesse aqui querendo guardar, proteger o Nicodemos do seu próprio orgulho, porque apesar dele ser um líder tão destacado, a sua religião, o seu conhecimento não tinha produzido nenhum efeito de transformação na sua vida. Por que nós podemos dizer isso? Irmãos, na sequência do texto, Jesus vai dizer que Nicodemos não crê nele. Apesar de estar diante do Filho de Deus, apesar de poder receber ali diante da oferta da vida eterna, olha o que diz o versículos 9 a 12. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Jesus acudiu. Versículo 10. Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Mas aí Jesus diz para Nicodemos: contudo, não aceitais o nosso testemunho. Você já deve ter pregado o evangelho para alguém, 1, 2, 3, 4. Você já deve ter dado o teu testemunho. Quem sabe você convive com a pessoa dando testemunho, mas a pessoa não crê em Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que antes da conversão, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. A palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo, aqueles que já têm a vida, esta vida eterna, Ele diz para nós: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mas Nicodemos, apesar de estar diante do Senhor e apesar de ser tão religioso,
Jesus disse para ele: você não aceita o meu testemunho. E o versículo 12: se tratando das coisas terrenas não me credes, não me credes. Nicodemos não crê em Jesus Cristo. Como crereis se vos falar das celestiais? Queridos, para Nicodemos, aquela era a grande oportunidade dele. Ele estava diante do Filho de Deus que veio trazer, ofertar o essencial, a vida eterna. E ele dá esse testemunho, deixa isso claro para Nicodemos, que ele é o Filho de Deus, que conhece a verdade e que ele veio para isso. Olha que lindas as palavras de Jesus nos versículos 13 a 15. Acompanhe na sua Bíblia aí, eu vou ler. Peço que você acompanhe. Olha o testemunho de Jesus para Nicodemos. O que Jesus vai dizer aqui? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Ele está falando dele mesmo. Ele está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, eu que estou diante de você aqui, eu desci do céu, eu vim da presença do Deus Pai. Porque ele diz, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Vocês percebem o que acontece aqui? Jesus desceu do céu a este mundo pecador, corrompido, destinado à destruição, ao fogo de Deus, ao juízo de Deus. Ele veio a este mundo trazer vida eterna. Ele veio de Deus, ele veio dos céus para fazer isso. Nicodemos perdeu a sua grande oportunidade, pelo menos neste momento aqui. A gente vai encontrar um outro texto lá na frente, que Nicodemos vai aparecer de novo. Talvez a palavra tenha feito efeito mais adiante na sua vida, porque às vezes isso acontece. Quando alguém ouve o Evangelho pela primeira vez, ele rejeita o Evangelho, mas o Espírito Santo vai trabalhando, e lá na frente ele é convertido. O pecador, nós pecadores, damos muito trabalho para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo. Às vezes a conversão de um pecador leva anos e anos. Quantas vezes, talvez essa tenha sido a sua experiência, quantas vezes você ouviu o Evangelho antes da sua conversão e você resistiu, até que você não pôde resistir mais diante do poder do Espírito Santo na tua vida. O que Jesus veio trazer? O que Jesus veio oferecer? O que você está buscando em Jesus Cristo? O que as multidões hoje, 36%, que é a projeção, né, dos evangélicos e até os cristãos que não são evangélicos também, o que você está buscando em Cristo Jesus? Quando você vai à sua igreja, quando você faz a sua oração, quando você lê a sua Bíblia, o que você está buscando? Qual a motivação que está no teu coração? Você tem buscado o essencial? A Cristo? Porque a Bíblia vai dizer que a vida eterna é Cristo Jesus. Você tem buscado a Cristo? Essa tem sido a sua motivação, a sua alegria, o seu prazer? Ou você está fazendo como muitos, buscando os acessórios, buscando aquilo que é segundo plano? Que você não faça como Nicodemos, pelo menos neste momento aqui. Porque a necessidade maior e mais urgente de cada pessoa neste mundo aqui, ainda não redimida, de cada pecador ainda não redimido, a sua maior necessidade não são as coisas temporais. Elas vêm e elas vão. A sua maior necessidade nesta vida aqui é a salvação da sua alma e do seu corpo, para que você não pereça no sofrimento eterno, para que você não sofra eternamente sob o juízo de Deus, a maldição do Senhor, por conta dos teus próprios pecados. Em Cristo há essa promessa, em Cristo há essa esperança, em Cristo, o Cristo ressurreto que as crianças cantaram aqui, você se alegrou com elas e eu também. Em Cristo há essa oferta. Ele veio para oferecer a você a vida eterna. Aleluia!
Louvado seja o Senhor. Aqueles que têm já a vida eterna, louvemos ao Senhor. Aqueles que não têm, busque o Senhor. Aceite essa oferta e viva em paz com Deus. Doente, viva em paz com Deus. Ainda que o seu casamento esteja ruim, viva em paz com Deus. Ainda que você tenha uma série de problemas. Mas o contrário não é bom. Viver um casamento excelente, a conta bancária riquíssima, sem nenhuma enfermidade, mas a eternidade preparada é no sofrimento eterno, sem o Senhor. Que Deus aplique essa palavra ao teu coração e o Espírito Santo opere poderosamente, tanto em nós, quanto nos que ainda não têm ou têm dúvida da sua salvação, da vida eterna em Jesus Cristo. Amém.